E aí, gente, estamos com mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos ensinar a calcular resistência, tensão e corrente. No primeiro form, nós vamos adicionar um Picture Box. Vamos em Propriedades, Image, adicionar uma imagem. Após isso, vamos em Size Mode e colocar na opção de Stretch, para poder centralizar a imagem. Vamos adicionar uma label e escrever Lady On. 3 rádio buttons, que tem as opções de cálculo, resistência, tensão e corrente. 3 buttons, um para executar, um para sair e um para os créditos. Vamos criar mais um form, que seria o form dos créditos. Você pode fazer o que eu ensinei, entrar nas propriedades e adicionar uma imagem, ou, como é a mesma imagem, você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, colar aí no segundo form. Colocar o Lady On e o desenvolvido por. Desenvolvido por, no caso, Tchutchucas, nosso canal, e um botão para sair. Bom, temos uma Picture Box, que nos 3 forms só mudam a imagem por conta da fórmula. Também temos 3 Group Box. O primeiro se chama Entrada, que contém 2 labels, 2 text box e 2 button. No segundo se chama Saída, que contém uma label e um text box. E o terceiro se chama Impressão, que contém um Lix box e 2 button. Imprimir e sair. Bom, pessoal, agora eu vou explicar o funcionamento dos 3 botões do primeiro form. Então, vou começar pelo botão Executar. No botão Executar, a gente vai usar a seguinte lógica, a lógica do if. Ou seja, lá no primeiro form, a gente tem 3 radio buttons. Cada radio button para o tipo de cálculo que a gente quer, de resistência, corrente ou tensão. Ou seja, a gente vai fazer a seguinte lógica. If radiobutton.checked. Então, se o primeiro radiobutton for checado for igual a verdadeiro, então ele vai apresentar o seguinte comando, form2.show, que colocando isso, ele vai abrir o segundo form. E isso vai acontecer mediante aos outros ifs, aos outros radiobuttons. Ou seja, se radiobutton 2 ponto checado for igual a true, aí você vai colocar form3.show. Então ele vai abrir o terceiro form e assim em diante. Agora eu vou explicar o segundo botão, que é o sair. O sair é bem simples, a gente vai colocar o único comando, que é close, e vai colocar parênteses, que esse comando significa que quando você clicar no botão sair, ele vai encerrar o programa. Agora vamos para a apresentação do terceiro botão do primeiro form, que seria o crédito. O crédito também vai ser bem simples. Você vai colocar o seguinte comando. Você vai colocar o nome do seu último form, que no caso a gente nomeou como frmaju.show, que quando você clicar no botão crédito, a partir desse comando que a gente colocou lá, ele vai abrir o último form. Agora a gente vai para o último form, que no caso são os créditos, e nele tem o botão sair. Clicando no botão sair, a gente vai colocar o mesmo comando que a gente colocou lá no form 1. Close. Para quê? Para quando você estiver no form 5 e você apertar em sair, ele vai encerrar o form 5. Nessa form, nós temos o botão calcular, que ao ser executado, ele vai pegar o resultado do text box 1 e do text box 2 e vai dividir. Nesses estão os códigos. Eu criei uma tensão, que é double, a corrente e a resistência. A tensão eu coloquei que é o text box 1, a corrente, o text box 2, que é esse daqui, são esses daqui. Depois, eu coloquei que a resistência é o resultado da tensão dividido pela corrente. Logo, resistência vai ser o valor da text box 3. Quando calcular a resistência, o valor vai direto
para essa text box aqui. E o programa também pede que quando a gente clicar em calcular, ele vai aparecer aqui uma notinha fiscal com o resultado. Por isso, vamos adicionar um item à listbox com listbox1.items.add, aqui é a questão de estética. Logo, adicionamos aqui o resultado da tensão. Tensão, aí vamos concatenar com a variável tensão, que está aqui, que vai ser o que o usuário digitou, volt. Vamos fazer a mesma coisa com corrente e com o resultado da resistência. Dando o exemplo no funcionamento do site, vamos clicar aqui em resistência em executar, vamos dar um valor de 10 e um valor de 2. Quando a gente clica em calcular, vocês têm como perceber que vai aparecer o 5 aqui no valor da resistência e na nota fiscal vai aparecer tudo isso, que são os comandos que a gente colocou no items.add, que é a tensão, a corrente e o valor da resistência. Quando a gente clicar aqui em novo, ele quer que você tire esses valores que vão estar presentes na textbox 1, na 2 e na 3, para zerar para o usuário poder fazer um novo cálculo. E o que tem nesse novo? Tem um clear. Você só digita textbox 1, 2 ou 3, .clear. E é isso, gente. Vocês vão vir aqui, quando o programa estiver sendo executado, vocês vêm um exemplo, dou 10, 2 de novo, calculo e eu venho em novo. Ele vai utilizar o comando clear e vai apagar todos os dados dessas textbox. E por último, mas não menos importante, temos aqui o botão sair, como minhas amigas já explicaram, é o comando close, bem simples, bem prático. E aqui esse botão imprimir, o nosso professor ainda não nos ensinou, então o programa fala que se a gente não tiver disponibilidade de impressão, é para o botão estar bloqueado e foi isso que a gente fez. Tanto que quando executa o programa, dá para vocês verem que o botão imprimir não está disponível. Então foi isso, tchutchucas e tchutchuquinhos. Deem um like no vídeo aí, comenta se vocês gostaram ou não. Enfim, se você gostou, bate palma, se não gostou, paciência. Foi esse o vídeo. Sigam a gente nas redes sociais. Com certeza, rede social aqui embaixo na descrição, gente. Instagram, Facebook. Nossos Instagrams vão estar todos aí embaixo para vocês seguirem. Isso aí. E aguardem o próximo vídeo, galera. O tutorial de hoje foi esse. Muito obrigada. É isso, gente. Tchau!